Menino de 8 anos conserta trator velho de um fazendeiro. Sua reação depois é de arrepiar. Lucas olhava fixamente para o trator enferrujado parado no meio da plantação de milho, enquanto seu Joaquim, o fazendeiro de 67 anos, passava a mão pelo rosto suado e suspirava pesadamente. O menino de apenas 8 anos havia escutado a conversa tensa entre o homem e sua esposa na cozinha da casa principal, onde sua mãe, Conceição, trabalhava como cozinheira há mais de 5 anos. Não vai dar, Marta. Sem o trator funcionando, vou perder toda a colheita. E sem o dinheiro da colheita, não consigo pagar as contas este mês, disse Joaquim derrotado. Lucas se aproximou devagar, seus pés pequenos fazendo barulho nas folhas secas que cobriam o chão. O fazendeiro estava sentado em uma pedra grande, olhando para o equipamento quebrado como se fosse um bicho que tivesse lhe mordido. Seu Joaquim, posso dar uma olhada no trator? Perguntou o menino, sua voz fina cortando o silêncio da tarde. O homem levantou os olhos, surpreso. Joaquim Silva havia herdado aquela propriedade de 15 hectares do pai, mas nunca tinha muito jeito com máquinas. Era um homem bom, de coração grande, mas que sempre dependeu de mecânicos da cidade para consertar seus equipamentos. Lucas, meu filho, esse trator está quebrado há 3 semanas. Já vieram 2 mecânicos diferentes da cidade e nenhum conseguiu fazer ele funcionar. É muito complicado para uma criança. Mas Lucas não desistiu. Ele havia crescido observando seu pai, que havia partido quando ele tinha apenas 5 anos, mexer em motores de carros velhos no quintal de casa. Antes de ir embora sem dar explicações, Antônio havia ensinado ao filho pequeno sobre parafusos, peças e como os motores funcionavam por dentro. Por favor, seu Joaquim, eu sei algumas coisas sobre motores. Meu pai me ensinou. Joaquim hesitou. Ele conhecia a história do menino, sabia que Lucas morava apenas com a mãe em uma casinha simples nos fundos da propriedade. Conceição era uma mulher trabalhadora que fazia de tudo para sustentar o filho sozinha, e Joaquim sempre teve um carinho especial pela família. Está bem, pode olhar, mas tenha cuidado, não se machuque. Lucas sorriu e correu até o trator. Era um modelo antigo, provavelmente dos anos 70, com a tinta verde descascada e várias partes enferrujadas. O menino começou a examinar o motor, passando suas mãos pequenas pelas peças, tentando lembrar dos ensinamentos do pai. Logo na primeira tentativa, Lucas tentou mexer em uma peça que parecia solta, mas acabou derrubando o óleo no chão e sujando toda a roupa. Joaquim se aproximou preocupado. Cuidado, Lucas, esse óleo é perigoso. Desculpa, seu Joaquim, eu pensei que era só apertar essa peça aqui. O fazendeiro ajudou o menino a se limpar e explicou que não era simples assim. Aquela foi a primeira de muitas tentativas frustradas que Lucas faria nos próximos dias. Na manhã seguinte, Lucas voltou cedo ao trator, antes mesmo do café da manhã. Desta vez ele trouxe uma caixa de ferramentas velhas que havia encontrado no galpão dos fundos da propriedade. Eram ferramentas que pertenciam ao antigo caseiro, que havia saído há anos. Joaquim observava de longe enquanto o menino tentava desmontar uma parte do motor. Lucas estava determinado, mas suas mãos pequenas mal conseguiam segurar as ferramentas pesadas adequadamente. Filho, você tem certeza que quer tentar isso? Perguntou Marta, a esposa de Joaquim, uma senhora de 63 anos de cabelos grisalhos que havia se aproximado. Tenho sim, dona Marta. Eu vou conseguir. Só preciso entender melhor como funciona. Marta Silva era uma mulher prática, que sempre duvidava de promessas grandes. Ela havia visto muitas pessoas prometendo milagres para seu marido ao longo dos anos, e poucas cumpriram a palavra. Joaquim, não deixa esse menino perder tempo com isso. Chama logo o Severino da cidade para olhar de novo. Ou melhor ainda, vamos vender logo esse trator velho e comprar um usado que funcione. Marta, você sabe que não temos dinheiro para comprar outro. E o Severino já veio 2 vezes e não conseguiu arrumar. A discussão entre o casal ficou mais acalorada e Lucas escutou tudo. Ele sentiu uma pressão enorme nos ombros. Não era apenas sobre consertar um trator. Era sobre salvar a situação financeira daquela família que tanto gostava dele e de sua mãe. Querido ouvinte,
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela tarde, Lucas passou horas tentando entender o motor. Ele desmontou várias peças pequenas, mas quando tentou montar de volta, percebeu que havia sobrado parafusos. O trator ficou em uma situação ainda pior do que antes. Joaquim encontrou o menino chorando ao lado da máquina, com peças espalhadas no chão. "O que aconteceu, Lucas?" "Eu estraguei tudo, seu Joaquim. Agora está pior do que antes. Desculpa, eu só queria ajudar." O fazendeiro se ajoelhou ao lado do menino e colocou a mão no seu ombro. Joaquim era um homem simples, que havia aprendido na vida que às vezes as boas intenções não eram suficientes. "Não se preocupe, filho. Você tentou, isso já é muito importante." Mas Lucas não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou pensando em como tinha prometido que ia conseguir e havia falhado. Mais do que isso, ele havia piorado a situação. Sua mãe, Conceição, notou o filho agitado e sentou na beirada da cama. "O que está acontecendo, meu amor?" Lucas contou tudo para a mãe, incluindo como havia desmontado peças e não conseguiu montar de volta. Conceição era uma mulher de 34 anos, que havia aprendido a ser forte depois que o marido foi embora, mas sempre mantinha um coração sensível para seu filho. "Lucas, às vezes as coisas são mais difíceis do que parecem. Não tem problema você não conseguir. Você é apenas uma criança. Mas eu prometi, mãe. E o seu Joaquim está contando com a colheita para pagar as contas. Se ele não conseguir vender o milho, talvez ele não consiga nos pagar também." Conceição entendeu a preocupação do filho. Ela sabia que Joaquim era um homem justo, mas também sabia que ele estava passando dificuldades financeiras. O trabalho na fazenda era tudo que ela tinha para sustentar Lucas. "Então vamos tentar de novo amanhã, mas com mais cuidado. Talvez você possa pedir ajuda para alguém que entende de máquinas." No dia seguinte, Lucas teve uma ideia. Ele lembrou que na cidade havia um ferro velho onde o dono, seu Geraldo, mexia com peças de carros e tratores antigos. O menino pediu para a mãe levá-lo até lá no final de semana. Seu Geraldo era um homem de 58 anos, magro e com as mãos sempre sujas de graxa. Ele ouviu a história do menino com atenção, mas balançou a cabeça negativamente. "Menino, trator é coisa complicada. Não é como brinquedo. Além do mais, eu não posso sair da cidade para ir na fazenda do seu Joaquim. Tenho muito trabalho aqui." Lucas insistiu. Explicou sobre a situação da família, mas seu Geraldo se manteve firme. Ele até ofereceu para Lucas trazer algumas peças pequenas para ele examinar, mas disse que não poderia resolver o problema todo. "Olha só, garoto, trator parado há 3 semanas pode ter vários problemas. Pode ser bomba d'água, pode ser problema elétrico, pode ser no motor mesmo. Sem ver a máquina funcionando, não dá para saber." Lucas voltou para casa desanimado. Parecia que todas as portas estavam se fechando, mas ele não desistiu completamente. Durante a semana, sempre que podia, ele ia até o trator e ficava observando, tentando entender melhor como funcionava. Foi quando ele conheceu Dona Carmen, uma senhora de 72 anos que morava na propriedade vizinha. Ela estava visitando Marta quando viu Lucas mexendo no trator. "Esse menino está tentando consertar esse trator velho?" perguntou ela curiosa. "Está sim, Carmen, mas está difícil. Meu marido já não sabe mais o que fazer." Dona Carmen se aproximou de Lucas. Ela era uma mulher pequena, de cabelos brancos, mas com olhos vivos e espertos. "Menino, você sabe que meu falecido marido era mecânico? Ele mexia em tratores a vida toda." Os olhos de Lucas se iluminaram. Finalmente alguém que poderia ajudá-lo de verdade. "A senhora pode me ensinar, Dona Carmen?" "Posso sim, filho. Eu aprendi muita coisa vendo meu Osvaldo trabalhar por mais de 40 anos. Mas tem uma coisa. Eu não enxergo muito bem de perto. Você vai ter que ser meus olhos e minhas mãos." E assim começou uma parceria improvável entre Lucas e Dona Carmen. Todos os dias após a escola, o menino corria para o trator, onde a senhora já estava esperando com um banco de madeira para sentar. "Primeiro, Lucas, você precisa entender que um trator é como um corpo humano. Tem o coração, que é o motor, tem as veias, que são os canos por onde passa o óleo e a água,
E tem o sistema nervoso, que são os fios elétricos. Dona Carmen explicava com paciência e Lucas absorvia cada palavra. Ela ensinava como identificar os diferentes tipos de barulho que o motor fazia, como verificar se havia água no lugar certo, como testar se a eletricidade estava passando pelos fios. Nos primeiros dias, Lucas conseguiu identificar que havia um vazamento de água no radiador. Era um problema pequeno que ele mesmo conseguiu consertar apertando algumas conexões. "Muito bem, menino. Você tem jeito para isso mesmo", disse Dona Carmen orgulhosa. Joaquim ficou impressionado quando viu que Lucas havia resolvido o problema do vazamento. Mas quando tentaram ligar o trator, ele ainda não funcionou. "Pelo menos já melhorou uma coisa", disse o fazendeiro tentando manter o otimismo. Mas Marta estava ficando impaciente. Já havia se passado 2 semanas desde que Lucas começou a mexer no trator, e a situação financeira da família estava se complicando. "Joaquim, você precisa tomar uma decisão. Ou chama um mecânico profissional de vez, ou vende essa máquina para ferro velho. Não podemos ficar esperando milagre." "Mas Marta, você viu que o menino conseguiu consertar o vazamento. Talvez ele consiga mesmo resolver. Uma coisa é consertar um vazamentinho, outra é fazer o motor funcionar. E enquanto isso, nossa conta no banco está ficando vermelha." A pressão estava aumentando e Lucas sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que Joaquim estava tentando protegê-lo da pressão, mas ele escutava as discussões entre o casal. Uma noite, Lucas escutou sua mãe conversando com Joaquim na cozinha. "Seu Joaquim, se o senhor precisar dispensar meu trabalho por causa da situação, eu entendo. Não fala isso, Conceição. Você é parte da nossa família. Vamos dar um jeito." Lucas entendeu naquele momento que o problema era mais sério do que imaginava. Não era apenas sobre o trator, era sobre o sustento de várias pessoas. No dia seguinte, ele foi procurar Dona Carmen mais determinado do que nunca. "Dona Carmen, a senhora acha que eu vou conseguir fazer esse trator funcionar de verdade?" A senhora olhou nos olhos do menino e viu toda a preocupação e determinação que ele carregava. "Lucas, vou te contar uma coisa. Meu marido sempre dizia que máquina não é só peça e parafuso. Máquina tem alma. E quando alguém mexe com amor e determinação, ela sente e responde. Mas eu já tentei tanto e não consegui. Filho, talvez você esteja olhando para o lugar errado. Vamos começar de novo. Mas desta vez vamos testar tudo desde o começo." E foi o que fizeram. Dona Carmen ensinou Lucas a fazer uma verificação completa e sistemática. Eles testaram a bateria, os fios elétricos, o sistema de combustível, cada peça importante do motor. Foi quando chegaram ao sistema elétrico que Lucas fez uma descoberta importante. Havia um fio desconectado escondido embaixo de uma peça, quase impossível de ver. "Dona Carmen, tem um fio solto aqui embaixo." "Onde, filho? Me mostra." Lucas guiou a mão da senhora até o local. Ela apalpou e confirmou. "Esse pode ser o problema principal, Lucas. Sem eletricidade chegando no lugar certo, o motor não liga mesmo. Mas conectar o fio não foi simples. Ele estava em um lugar muito apertado, e as ferramentas que eles tinham eram grandes demais." Lucas precisou improvisar, usando um arame fino para guiar o fio até o local correto. Depois de muito esforço, ele conseguiu fazer a conexão. Seus dedos estavam machucados e ele estava suado, mas havia terminado. "Agora vamos testar", disse Dona Carmen. Lucas girou a chave do trator e o motor fez um barulho diferente, mas ainda não ligou completamente. "Quase lá, menino, tem mais alguma coisa." Eles continuaram procurando e encontraram outro problema. O filtro de combustível estava entupido. Lucas aprendeu como limpar o filtro, uma tarefa que exigiu paciência e cuidado. Enquanto trabalhavam, chegou uma notícia que deixou todos preocupados. Joaquim recebeu uma carta do banco cobrando uma prestação em atraso. Ele tinha apenas 2 semanas para quitar a dívida ou perderia parte da propriedade. "Conceição, não sei mais o que fazer", disse ele para a mãe de Lucas. "Se eu não conseguir vender essa colheita logo, vou ter que vender um pedaço da terra." Lucas escutou a conversa e sentiu seu coração acelerar. Agora ele tinha um prazo: 2 semanas para fazer o trator funcionar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nos dias seguintes, Lucas se dedicou ao trator como nunca antes. Ele acordava cedo, antes da escola, para trabalhar 1 hora. Voltava correndo na hora do almoço para continuar. E passava todas as tardes com Dona Carmen, aprendendo e tentando resolver cada pequeno problema que encontravam. Mas parecia que a cada problema resolvido, um novo aparecia. Depois do fio elétrico e do filtro, eles descobriram que havia água no óleo do motor, o que indicava um problema mais sério. Isso é complicado, Lucas, disse Dona Carmen. Água no óleo pode significar que tem alguma peça importante quebrada por dentro do motor. O que a gente faz? Vamos ter que desmontar uma parte do motor para ver o que está acontecendo. Desmontar parte do motor era uma tarefa muito mais complexa do que tudo que Lucas havia feito até então. Eles precisaram de ferramentas maiores, e o trabalho era pesado demais para as mãos pequenas do menino. Foi quando seu Geraldo, o dono do ferro velho, apareceu na fazenda. Ele havia ficado curioso com a história que Lucas contou e decidiu dar uma olhada. Então esse é o famoso trator que um menino de 8 anos vai consertar, disse ele meio em tom de deboche. Ele já conseguiu resolver várias coisas, defendeu Dona Carmen. Seu Geraldo examinou o que Lucas havia feito e ficou surpreso. As conexões estavam bem feitas, o filtro havia sido limpo corretamente, tudo estava organizado. O menino tem jeito mesmo, admitiu. Mas esse problema da água no óleo é coisa séria. Provavelmente é a junta do cabeçote que está furada. O que isso significa? Perguntou Lucas. Significa que vai ter que desmontar quase o motor inteiro para trocar uma peça. É trabalho para mecânico profissional. O coração de Lucas disparou. Depois de tanto esforço, parecia que havia chegado a um problema impossível de resolver. Mas eu posso ajudar vocês, continuou seu Geraldo. Se vocês conseguirem desmontar e trazer as peças para minha oficina, eu posso ver o que está quebrado e tentar achar peça para trocar. Era uma oferta melhor do que nada, mas ainda assim parecia uma montanha para Lucas escalar. Desmontar parte do motor significava muito trabalho, e eles tinham menos de 1 semana antes do prazo do banco. Vamos tentar, disse Lucas determinado, e começaram o trabalho mais difícil até então. Dona Carmen orientava, seu Geraldo ajudava com as ferramentas pesadas e Lucas fazia todo o trabalho detalhado que exigia mãos pequenas e ágeis. Desmontaram o cabeçote do motor, uma peça pesada cheia de componentes complicados. Quando finalmente conseguiram retirá-la, viram o problema. A junta estava realmente furada em vários pontos. Vou levar para a cidade e ver se consigo uma junta nova, disse seu Geraldo. Mas 2 dias depois ele voltou com uma notícia ruim. Não havia junta daquele modelo em lugar nenhum. O trator era muito antigo. A única opção é mandar fazer uma junta nova, mas vai custar caro e demorar pelo menos 2 semanas para ficar pronta. 2 semanas era exatamente o tempo que Joaquim não tinha. O prazo do banco venceria em 3 dias. Lucas se sentou no chão ao lado do trator desmontado e pela primeira vez em semanas ele quis desistir. Havia trabalhado tanto, aprendido tanto, e parecia que nada disso importava. O problema era maior do que suas capacidades. Não desiste agora, menino, disse Dona Carmen, notando o desânimo. Meu marido sempre dizia que quando um caminho se fecha, outro se abre. Mas que outro caminho, Dona Carmen? Não tem peça, não tem dinheiro, não tem tempo. Foi então que ela teve uma ideia. Lucas, você sabe que existe um jeito de improvisar uma junta? Não é o ideal, mas pode funcionar temporariamente. Como assim? Meu Osvaldo fez isso uma vez. Usou papel especial e cola própria para motor. Não dura para sempre, mas pode funcionar por alguns meses. Seu Geraldo balançou a cabeça. Dona Carmen, isso é muito arriscado. Se não der certo, pode quebrar o motor inteiro. E se não tentarmos, o trator vai continuar parado mesmo, respondeu ela. Lucas olhou para os 2 adultos discutindo e tomou uma decisão. Eu quero tentar. Se der errado, pelo menos a gente tentou tudo. Eles foram até a cidade comprar o material necessário. Era uma cola especial para motores e um tipo de papel resistente ao calor. O processo de fazer uma junta artesanal era complicado e exigia muita precisão. Lucas passou a noite inteira trabalhando com Dona Carmen, cortando o papel no formato exato, aplicando a cola na quantidade certa.
deixando secar pelo tempo necessário. Na manhã seguinte, era o último dia antes do prazo do banco vencer. Eles montaram tudo de volta no motor, com muito cuidado para não errar nenhum parafuso ou conexão. Quando terminaram, já era meio-dia. Joaquim, Marta, Conceição e até alguns vizinhos curiosos estavam reunidos em volta do trator para ver o resultado. "Agora é a hora da verdade", disse Lucas, com a voz tremendo de nervoso. Ele subiu no trator, colocou a chave na ignição e girou. O motor fez um barulho diferente, tossiu algumas vezes, mas não ligou. "Tenta de novo", gritou Dona Carmen. Lucas tentou mais uma vez. O motor tossiu, fez um barulho estranho. Saiu uma fumaça preta do escape, mas ainda não pegou. "Uma vez mais, filho", incentivou Joaquim. Na terceira tentativa, o motor tossiu, fez barulho, saiu fumaça e de repente começou a funcionar. Não era um funcionamento perfeito, o motor estava irregular, mas estava funcionando. "Funcionou!", gritou Lucas, pulando do trator. Todos comemoraram, mas a alegria durou pouco. Depois de apenas 5 minutos funcionando, o motor começou a fazer um barulho estranho e parou de novo. "O que aconteceu?", perguntou Joaquim, preocupado. Seu Geraldo examinou e deu o diagnóstico. A junta improvisada não aguentou. Provavelmente não foi aplicada corretamente ou o motor estava quente demais. Era um fracasso. Depois de tantas tentativas, tanto trabalho, tanto esforço, Lucas não havia conseguido fazer o trator funcionar de verdade. Ele havia conseguido por alguns minutos, mas isso não resolvia o problema de Joaquim. Naquela noite, o fazendeiro se reuniu com a família para tomar a decisão final. "Vou ter que vender um pedaço da terra para pagar o banco. Não tem outra saída." Conceição se ofereceu para procurar outro trabalho para ajudar com as despesas, mas Joaquim recusou. "Vocês já fazem demais por nós. O problema é meu e eu vou resolver." Lucas escutou tudo e se sentiu derrotado. Ele havia falhado quando mais precisavam dele. Toda sua determinação, todo o seu esforço, toda a ajuda de Dona Carmen e seu Geraldo não havia sido suficiente. Ele foi dormir se sentindo o pior menino do mundo. Na manhã seguinte, muito cedo, Lucas foi até o trator desmontado mais uma vez. Ele não tinha mais esperança de consertar, mas queria ver se conseguia pelo menos deixar tudo organizado para quando viesse um mecânico profissional. Foi quando ele notou algo que havia passado despercebido. Havia uma pequena mangueira solta embaixo do motor, quase escondida. Ele se abaixou para olhar melhor e viu que a mangueira estava conectada a uma peça que ele não conhecia. Curioso, Lucas seguiu a mangueira até sua origem e descobriu que ela vinha de uma bomba pequena ao lado do motor principal. Era uma bomba d'água auxiliar que ele nem sabia que existia. Ele chamou Dona Carmen para ver e ela ficou surpresa. "Lucas, essa bomba é fundamental para o sistema de resfriamento. Se ela não estiver funcionando, o motor superaquece e para." "Por que nós não vimos isso antes?" "Porque ela está escondida atrás de outras peças. E porque eu me concentrei tanto no motor principal que esqueci de verificar os sistemas auxiliares. Eles testaram a bomba e descobriram que ela estava queimada, mas ao contrário da junta do cabeçote, uma bomba d'água pequena era algo que seu Geraldo tinha em estoque. Se o problema é só essa bomba, posso trocar hoje mesmo, disse ele, quando Lucas correu para contar a descoberta. E foi exatamente o que aconteceu. Em 2 horas, seu Geraldo havia trocado a bomba queimada por uma nova. O motor principal ainda estava com a junta improvisada, mas agora com o sistema de resfriamento funcionando corretamente. Vamos testar, disse Lucas, mais uma vez nervoso. Desta vez, quando ele girou a chave, o motor pegou na primeira tentativa e não parou. Continuou funcionando, com um ronco forte e constante. Conseguimos! Gritou Dona Carmen. Joaquim chegou correndo quando escutou o barulho do motor funcionando. Ele não acreditava no que estava vendo. Lucas, você conseguiu mesmo. O trator está funcionando. O fazendeiro testou todas as funções, a direção, a transmissão, os implementos agrícolas. Tudo estava perfeito. Naquela mesma tarde, Joaquim conseguiu terminar a colheita do milho que estava esperando há mais de 1 mês.
Com o trator funcionando, ele levou apenas 2 horas para fazer um trabalho que levaria dias para ser feito manualmente. No dia seguinte, ele vendeu toda a colheita e conseguiu quitar sua dívida com o banco exatamente no último dia do prazo. Mas a reação que mais emocionou Lucas não foi a comemoração da família. Foi quando Joaquim se ajoelhou na frente dele, com lágrimas nos olhos, e disse: "Lucas, você salvou nossa família. Não sei como agradecer uma criança que fez o que homens adultos não conseguiram fazer. Eu só queria ajudar, seu Joaquim. Você fez mais do que ajudar, filho. Você nos deu esperança. Você me mostrou que tamanho não importa quando a pessoa tem determinação de verdade." Joaquim abraçou Lucas com força, e o menino sentiu pela primeira vez em muito tempo que havia algo para se orgulhar de verdade. Dona Carmen se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. "Você sabe o que você aprendeu aqui, Lucas? Você aprendeu que não existe problema impossível quando a gente não desiste. Você aprendeu que às vezes a solução está em um lugar que ninguém pensou em procurar. E você aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência", completou seu Geraldo. Nos dias seguintes, a história de Lucas se espalhou pela região. O menino de 8 anos que havia consertado um trator que 2 mecânicos profissionais não conseguiram arrumar virou assunto na cidade. Mas para Lucas, o mais importante era ver Joaquim trabalhando no campo de novo, ver sua mãe sorrindo sem preocupação e saber que havia feito a diferença na vida de pessoas que gostava. Uma semana depois, seu Geraldo apareceu na fazenda com uma proposta para Lucas. "Que tal você vir na minha oficina aos sábados para aprender mais sobre mecânica? Você tem um talento natural que não pode ser desperdiçado." "Posso mesmo?" "Claro, mas tem uma condição, você precisa continuar estudando na escola. Conhecimento nunca é demais." Lucas aceitou imediatamente. Ele havia descoberto uma paixão e um talento que nem sabia que tinha. Joaquim, por sua vez, decidiu que queria retribuir tudo que Lucas havia feito pela família. "Conceição, eu quero pagar os estudos do Lucas. Se ele quiser, quando crescer, pode estudar para ser engenheiro mecânico. Ele merece ter a oportunidade de desenvolver esse dom que tem." Conceição ficou emocionada com a generosidade do patrão, mas também orgulhosa do filho que havia se tornado. "Lucas sempre foi especial, mas eu nunca imaginei que ele conseguiria algo assim. Às vezes as crianças nos surpreendem, não é?" disse Marta, que havia mudado completamente de opinião sobre as capacidades do menino. Algumas semanas depois, Lucas estava novamente trabalhando no trator, mas desta vez para fazer uma manutenção preventiva que seu Geraldo havia ensinado. O motor funcionava perfeitamente, mas era importante cuidar bem para que continuasse assim. Joaquim se aproximou e ficou observando o menino trabalhar com naturalidade e confiança. "Lucas, você sabe que você mudou minha vida, né?" "Como assim, seu Joaquim?" "Antes você consertar o trator, eu estava pensando em desistir da fazenda. Achei que era velho demais, que não conseguia mais resolver os problemas que apareciam. Mas você me mostrou que idade não importa quando a pessoa tem vontade de tentar. O senhor não é velho, seu Joaquim. O senhor só precisava de ajuda." "Exato. E eu aprendi que pedir ajuda não é coisa de velho fraco, é coisa de pessoa inteligente." O fazendeiro fez uma pausa e continuou. "Sabe o que mais me impressiona em você, Lucas? Não é só você ter consertado o trator. É você nunca ter desistido mesmo quando tudo parecia impossível. Minha mãe sempre diz que a gente só perde quando para de tentar. Sua mãe é uma mulher sábia e criou um filho ainda mais sábio." Naquele momento, Dona Carmen chegou para visitar e ver como estava o trator. Ela havia se tornado uma presença constante na fazenda, sempre disposta a ensinar Lucas sobre mecânica e outras coisas da vida. "E então, meu jovem mecânico, como está nosso paciente?" "Está perfeito, Dona Carmen, funcionando como novo." "Que bom! Você sabe que meu Osvaldo ficaria muito orgulhoso de você? Ele sempre dizia que conhecimento só tem valor quando é usado para ajudar os outros." Lucas sorriu. Ele havia aprendido muito mais do que mecânica nas últimas semanas. Havia aprendido sobre perseverança, sobre trabalho em equipe,
sobre como pequenas ações podem ter grandes consequências. Alguns meses depois, o trator ainda funcionava perfeitamente. A junta improvisada havia sido substituída por uma nova que seu Geraldo conseguiu encomendar, mas o resto do trabalho de Lucas permanecia intacto. A colheita seguinte foi a melhor que Joaquim havia tido em anos, não só porque o trator funcionava bem, mas porque ele havia recuperado a confiança em si mesmo e em sua capacidade de resolver problemas. Lucas continuava frequentando a oficina de seu Geraldo aos sábados, aprendendo cada vez mais sobre mecânica. Ele havia descoberto não apenas um talento, mas uma verdadeira paixão. E Dona Carmen continuava sendo sua professora especial, ensinando não apenas sobre máquinas, mas sobre paciência, persistência e a importância de nunca desistir dos sonhos. Um dia, enquanto Lucas trabalhava em um pequeno motor de cortador de grama na oficina, seu Geraldo fez uma observação. Você sabe, Lucas, quando você apareceu aqui pela primeira vez querendo consertar aquele trator, eu pensei que era brincadeira de criança. E por que mudou de ideia? Porque vi que você não desistia. Vi que você realmente se importava. E, principalmente, vi que você estava disposto a aprender. O senhor acha que eu posso mesmo virar mecânico quando crescer? Não, Lucas. Eu acho que você pode virar muito mais do que isso. Você pode virar o tipo de pessoa que resolve problemas que outros acham impossíveis. E isso vale para qualquer profissão que você escolher. As palavras de seu Geraldo ficaram ecoando na cabeça de Lucas. Ele havia começado apenas querendo ajudar Joaquim, mas havia descoberto algo muito maior sobre si mesmo. Naquela tarde, quando voltou para casa, Lucas encontrou sua mãe na cozinha preparando o jantar. Conceição notou que o filho estava pensativo. O que foi, meu amor? Algum problema? Não, mãe. Estava só pensando em como as coisas mudaram desde que comecei a mexer no trator. Mudaram como? Mudaram porque eu descobri que posso fazer coisas que eu nem imaginava. E descobri que quando a gente realmente quer ajudar alguém, a gente encontra um jeito. Conceição abraçou o filho com orgulho. Ela havia criado Lucas sozinha depois que o pai foi embora, sempre se preocupando em ensinar valores e caráter. Ver o filho desenvolvendo não apenas habilidades, mas também compaixão e determinação, era sua maior recompensa. Você sabe que eu sempre soube que você era especial, disse ela. Como assim? Desde pequeno você sempre foi curioso, sempre quis entender como as coisas funcionavam e sempre se importou com os outros. Essas duas qualidades juntas fazem uma pessoa muito especial. Naquela noite, Lucas dormiu pensando em todos os acontecimentos dos últimos meses. Ele havia começado como um menino de 8 anos querendo ajudar e havia se tornado alguém em quem uma família inteira confiava. Mais importante ainda, ele havia aprendido que sua idade não o limitava quando se tratava de fazer a diferença na vida das pessoas. O trator continuava funcionando perfeitamente. Joaquim havia conseguido salvar sua fazenda e Lucas havia descoberto não apenas um talento para a mecânica, mas uma paixão por resolver problemas e ajudar pessoas. E sempre que alguém na região tinha algum problema com máquinas e motores, inevitavelmente alguém sugeria: por que não chama o Lucas? Aquele menino tem uma mão abençoada para essas coisas. Mas Lucas sabia que não era mão abençoada. Era determinação, vontade de aprender e principalmente a certeza de que quando alguém precisa de ajuda, não existe desculpa para não tentar. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história e de onde nos vê. Você acredita que Lucas realmente conseguiu provar que idade não é limitação quando se tem determinação? Adoraremos ler sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.